Olá, queridos amigos, mais uma noite aqui juntos para conversar mais um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus. E vamos então pedir ao nosso Criador, vamos pedir a Jesus, nosso Mestre Maior, e a espiritualidade amiga que possa nos inspirar para que possamos levar uma mensagem com muito equilíbrio, com muita profundidade, mas acima de tudo que elas possam fazer eco em nossos corações, motivo de nossas transformações, porque é para isso que eu estou aqui, para aprender junto com vocês, não é? Porque falando nós aprendemos. Emmanuel sempre dizia que o primeiro ouvido que ouve é o que está mais próximo da boca que fala. Então eu estou aprendendo aqui junto com vocês e nós precisamos colocar em prática tudo isso que nós lemos, tudo isso que nós falamos para vocês, nos esforçar para isso. Então, há uma semana atrás, duas, eu escrevi um artigo no Facebook que eu considerei uma coisa muito inspirada. E eu gostaria de participar com vocês, porque na verdade o Espiritismo, ele veio, na Terra para esclarecer, para esmiuçar os ensinamentos de Jesus e fazê-los ser compreendidos em espírito e verdade, sem sofismas, sem dogmas, mas de um jeito simples, mas muito profundo. Somente o Espiritismo é capaz disso, não é? Porque foi ditado pelos Espíritos, não é por causa de nós espíritas. Então, nós vamos falar de dois temas, tá? Mas dois temas que não são diferentes, um completa o outro. Um que eu abordei, sobre a luz do Espiritismo, e um outro que nós lemos no Evangelho, nas nossas reflexões. Então essa reflexão é sobre uma vibração terrível que assola toda a humanidade. Eu falo do ódio que está cada vez mais ganhando força em nossos corações. Vão se alojando devagar, silenciosamente, parecido com o Covid, invisível aos nossos olhos, mas de consequências devastadoras atingindo espíritas e todos os demais cristãos. Nunca se viu tantos juízes de acusação pela face da terra. De repente, tudo que acontece no mundo vira motivo de debate. Qual o problema disso? Nenhum. Não deveria haver problema nenhum, porque os debates são saudáveis, não é? Nós podemos debater sobre a ciência, sobre a tecnologia, debater até mesmo sobre a política, com coesão de ideias que tragam coisas saudáveis para nós. Mas o que nós vemos são conflitos, cheios de soberbas, carregados de soberba. Quando nos recomendou o maior de todos, humildade, e que não julgássemos. Então episódios tristes têm chamado a atenção do mundo, e são de fato revoltantes. Por isso eu vou fazer aqui o papel do advogado do diabo para nos chamar a uma reflexão sobre o episódio do agente, que asfixiou George Floyd. Aí, e às vezes as pessoas não sabem o que seria essa versão aí, advogado do diabo, Hoje em dia o termo advogado do diabo tem vindo a designar uma pessoa que discute a favor de um ponto de vista do qual não acredita, mas que o faz simplesmente para acrescentar um argumento. Então, eu estou fazendo essa defesa, Por quê? Porque eu acredito nas leis
de causas e efeito, na lei do retorno, certo? Acredito na justiça divina e acredito que para tudo existe um motivo, mas sem que isso venha tirar, né, a impunidade de quem quer que seja que cometa o erro. Então eu chamo para uma reflexão, né? Porque quando nós olhamos isso aí, logo a nossa sobe aquela ira, sobe aquele sentimento ruim, certo? E nós não somos capazes, às vezes, de ponderar, né? Então nós vamos olhar nas redes sociais 90% de ataque, 99% de ataque. Agora, não poderia talvez ter pensado, né, esse policial, que de alguma forma estaria cumprindo o seu dever? Nós poderíamos pensar assim, não poderíamos? Quanto ódio essa atitude gerou, não foi? Aí essa onda nociva juntou-se também com outro triste episódio, né, do garotinho que foi largado no elevador, né? E aí o mal-estar dobrou de proporção. E agora tivemos um outro caso recente de um garoto executado de forma bárbara, cruel, por engano. Mas a revolta da população sobre esses três casos, né? Como eu coloquei mais um que eu não tinha nem, que desse terceiro não existia ainda, tá? Quando eu escrevi no Face. Então a revolta da população sobre esses dois casos é perfeitamente compreensível. Mas quando se torna violenta, não se perde parte da razão? Toda vez que alguma coisa promova a desgraça de alguém, sem dúvida, isso será alcançado pela justiça divina. E quem fez responderá, até por outras desgraças que há de vir desses lamentáveis casos. No entanto, aquele que por conta disso se aproveita para destilar ódio, quebrando, agredindo, queimando, saqueando, também não age de forma errada? E quando essa revolta traz mais mortes, não cometem crimes aqueles que queriam justiça? Olha que loucura! Nós não paramos para pensar nisso. Por isso, o meu pedido de reflexão para esse, como tantos outros fatos. É preciso, sim, que surjam leis para conter abusos em todos os sentidos. Mas se queremos ser candidatos a seguidores do Cristo, precisamos, pelo menos, tentar agir como Ele nos ensinou. Como Ele agiria diante desses acontecimentos? Ora, no livro dos Espíritos não traz ali quem é o maior modelo que nós devemos seguir? Jesus? Ora, se Ele é o maior modelo, nós, toda vez que encontrarmos alguma coisa para refletir, vamos tentar nos colocar na situação do que o Cristo faria, e o nosso erro vai diminuir, né? A possibilidade de nós errarmos vai ser muito menor. Então, como ele agiu quando lhe trouxeram a mulher, né, adúltera, para ser apedrejada, né? Aquele que estivesse em pecado, que atire a primeira pedra. Esse foi o ensinamento. Em sofrimento na cruz, Jesus foi defensor de um ladrão. Enquanto que nós, sentados tranquilamente no sofá, em frente do computador, né, em frente à televisão, destilamos fel mortal. Sem nos darmos conta, estamos entrando na onda vibratória negativa. Porque
nós temos o nosso grupo aqui fraterno, não é verdade? E não são pedidos diversas orações para aqueles que estão passando por problemas, por dificuldades, com doenças. Veja que interessante. Então nós vemos, escutamos inúmeras preces em favor das vítimas de todos os sentidos. Mas como é difícil ouvir um murmúrio em favor do agressor. Não para livrá-los dos seus delitos, mas uma prece sincera que poderá fazer vibrar as fibras mais íntimas dos seus corações, trazendo-lhes ou proporcionando-lhes o arrependimento necessário para a sua transformação. Eu lembro com saudades, do nosso querido Mário Garavelli, quando ele falava que Deus sabe quem coloca para morrer diante de um maluco. Se nós não tivermos essa consciência da justiça divina, nós não conseguimos entender estas palavras. Ele dizia que o Cristo falava, na verdade, o Cristo nunca falou isso, tá? Mas eu entendo o porquê que ele dizia isso, que nós não devemos ter pena da vítima e sim do algoz. Ora, como que eu vou ter pena da pessoa que morreu vítima de um maluco? Ele queria dizer que essa pessoa que foi vítima, de alguma forma ela reparou um débito. Deus é que sabe, não somos nós que vamos fazer justiça. Deus é que sabe. Agora, essa pessoa que cometeu, se ela soubesse as consequências dos seus atos, o sofrimento que isso vai lhe trazer, jamais teria ousado. Jamais teria ousado. Então, o que seria, pessoal, do cristianismo se o Cristo largasse o madeireiro e partisse para cima dos seus algozes? Quando nós vemos, as cenas de Jesus carregando a cruz, na via sacra, nós não temos vontade de falar, por que ele não largou aquilo lá, não foi para cima com a autoridade que ele tinha, não é? Mas, gente, o que seria do cristianismo se ele fizesse isso, Então, quem dentre nós poderá afirmar categoricamente, sem medo de errar, que esse negro que desencarnou dessa forma terrível não estivesse vestido de pele branca em um tempo distante onde contraiu essa dívida? Não é? Porque nós somos espíritos que vamos viver para toda a eternidade e nós não temos cor de pele. O espírito não tem nem sexo. Ele precisa da cor da pele, ele precisa do sexo quando ele está encarnado, mas em espírito ele está livre de tudo isso. Isso são coisas necessárias para o seu avanço espiritual. E vamos fazer outra reflexão, porque a infeliz atitude da mulher que aperta o 9º andar, justamente onde o pequeno Miguel encontraria a morte. Gente, pelo amor de Deus, não vamos imaginar que essa mulher apertou o botão lá e falou, bom, vai lá porque no 9º andar você vai encontrar um lugar onde você vai poder se jogar. Pelo amor de Deus, nós estaríamos cometendo um julgamento terrível, não é? Então eu chamo vocês para uma reflexão, Por que o 9º andar? Por que não no 8º? Por que não no térreo? Ela quis se livrar de um problema, agiu errado, sim. Mas talvez não seria melhor que essa mulher tivesse morrido de Covid-19, que está aí, do que carregar essa culpa para o resto de sua vida. Porque essa mulher acabou com a sua vida. De um ato impensado, de uma falta de paciência, e cometeu um delito que vai trazer consequências para ela, certo? Isso, só o futuro contará essa história.
Então esse é um motivo a mais para refletirmos, principalmente o espírita, não por ser melhor que os outros, porque não é, mas por ter conhecimento e acreditar na reencarnação e na lei do retorno que ela propicia para todos nós. Como disse no início, vivemos tempos difíceis, não percebemos que estamos entrando de rodão na vibração de ódio, quando deveríamos agir totalmente ao contrário. Enquanto não soubermos interpretar em espírito e verdade os ensinos de Jesus Cristo, estaremos em trânsito para a real felicidade, porque não foi à toa que ele disse: amai os vossos inimigos, orai para aqueles que vos perseguem e caluniam. Em seu último ensinamento, momento antes de entregar seu espírito a Deus, ele disse: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Certo? Então eu convido vocês a estudarem mais, não ler o Evangelho, estudar a codificação. Alguém de vocês já leu o livro Céu e Inferno? Ali nós vamos encontrar o Código Penal da Vida Futura, 33 itens. E nós vamos entender, estudando cada um, que nada acontece por acaso. Eu iria ler 2 deles para vocês, mas eu não quero me estender, então eu faço o convite para vocês lerem, tá? Céu e Inferno, procurem, vão lá no Google, hoje tem a facilidade do Google, não precisa ter um livro, procure livro Céu e Inferno, capítulo Código Penal da Vida Futura, e reflitam sobre esse tema. Então, a outra coisa que eu gostaria de convidar para vocês, que nós encontramos no Evangelho, é sobre o perdão. Existem coisas na vida da gente que ainda nós não demos o devido valor. Coisas que ainda nós não nos antenamos, que é guardar lixo dentro da alma. Guardamos mágoas, nos sentimos ofendidos com aquelas pessoas que dizem coisas sobre nós, que fazem coisas conosco. Para esse problema, o grande antídoto é o que chamamos de perdão. Essa palavra parece ter saído de moda, porque vivemos épocas, como nós falamos no início, onde o ódio está pulsando e ninguém pensa em perdoar. E isso é tão nocivo que nos remete ao julgamento infeliz. Afinal, se o fulano fez isso comigo, ele tem que pagar. Ou querem justiça. As pessoas querem justiça, mas elas falam em justiça com uma inflexão de voz e com trismos faciais e outras expressões que, na verdade, nada mais é do que um terrível desejo de vingança. Não é propriamente desejo de justiça, até o ponto que nós poderemos chegar a fazer justiça com as nossas próprias mãos. E aí nós vamos entrar nas leis do retorno e vamos colher as consequências dos nossos atos impensados, como em tudo na vida. Então, se o perdão fosse utilizado por nós, sem dúvida seríamos pessoas mais saudáveis, mais alegres, mais felizes. Porque o perdão beneficia fundamentalmente não a pessoa que recebe, mas a pessoa que oferece o perdão. Normalmente, os indivíduos que são perdoados não são liberados da própria culpa. Paulo de Tarso já falava perdoados, mas não limpo, certo? Porque aqueles que erraram ainda continuam a carregar o peso do erro, mas é tão importante perdoar. Outra coisa interessante é observar que a criatura que tem uma dificuldade grande de perdoar os outros, também é a pessoa que não perdoa a si mesma. É a pessoa que não se perdoa. Não é a criatura mais justa.
ela é a mais orgulhosa. Ela imagina que jamais poderia ter cometido aquele desatino, jamais ter cometido aquele delito, nunca poderia ter errado. Para ela, o problema não é ter errado, é ter alguém tomado conhecimento do seu erro, de onde vem, esse sentimento. Então, o que quer dizer o perdão? Qual o significado, do perdão, aparentemente defasado, fora de moda? A palavra vem do latim, per mais donare, Per é o prefixo que quer dizer além de, e donare é doar. Então, quando juntamos as duas expressões, temos o significado que é perdoar além, perdoar mais. Então, nós vamos nos dar conta do Cristo, Se nós formos prestar atenção, o tempo todo, Jesus nos faz a proposta de perdoarmos um pouco mais, E é por isso que quando nós perdoamos, nos sentimos felizes. E esse ato, nos faz bem. Nos sentimos leves por perdoar alguém, mas a pessoa perdoada, como nós falamos, continua carregando o peso do seu deslize, do seu equívoco, do seu erro. Daí, se nós quisermos nos libertar das pessoas que erraram contra nós, temos uma fórmula mágica, ensinada pelo Evangelho do Cristo: perdão. O perdão é um remédio santo. É graças a essa capacidade maravilhosa de perdoar que avançamos mundo afora com o coração limpo, sem guardar lixo dentro dele. Mesmo porque, como nós, precisamos do perdão das pessoas. Desse gesto, por causa das nossas atitudes, muitas vezes também contrárias ao bem, não é verdade? Porque nós erramos com tanta gente no cotidiano. Uma ingratidão aqui, uma palavra áspera ali, um gesto indevido acolá, uma intriga, uma maledicência. Então, se nós estudarmos o Evangelho de Jesus, nós vamos encontrar vários ensinamentos, de dar um pouco mais. Quando fordes ao altar fazer a sua oferenda, vá primeiro e reconcilie-te com o teu próximo. O Cristo falava isso, não é? Porque você não pode ir fazer a oferenda a Deus no altar se você carrega consigo um rancor de não falar com um irmão, com um amigo, até mesmo com o próprio pai, com a própria mãe. Imagina, que coisa terrível, não é? Está com um lixo no coração, não dá para fazer oferenda. Aquele que te bater na face direita, gente, não é a oferecer a face esquerda, a face externa, é a face interior, é oferecer um pouco mais, além de. Entendem isso? É o perdão, é perdoar. Aquele que te bater na face direita não partiu para o revide, é de dentro para fora, não é externo. Aquele que te pedir para caminhar 1000 passos, caminhe outros 2000. Isso aí a gente tira de letra, Porque agora na pandemia nós estamos ansiosos para que alguém venha, chegue para mim e fale: Wagninho, vamos caminhar 1000 passos? Demorou, eu vou caminhar 2000, 3000, 4000, Além do que, eu estou fazendo aquilo que o Cristo falou. Só que esse caminhar que o Cristo dizia, não esqueça, é além de. Experimente caminhar 2000 passos com um prego no tênis, furando a sola do teu pé. Que é esse prego? É um parente difícil? É sua esposa? É o seu esposo? Seu vizinho? Um funcionário? Um amigo? Certo?
né? Então é sempre alguma coisa a mais. Aquele que te pedir a capa, ofereça também a túnica. Sempre além de. Então nós começamos a fazer o bem sem que seja por obrigação. Depois faremos por hábito, até sem perceber, estaremos fazendo com atitudes normais. Ninguém espere que de repente alguém comece a perdoar de uma hora para outra. Isso é difícil. Diremos que é até impossível. Mas começamos a desculpar, a tolerar, a suportar. Se você tiver vontade de colocar no ventilador todos os podres de uma pessoa, vai dizendo, mas ele precisa escutar essas verdades. Freie esse impulso, comece esse exercício. Não vai faltar oportunidade, porque essa pessoa vai escutar verdades, né? Mas não seja você a pessoa que foi lá falar essa verdade. Então comece esse exercício de perdoar, porque começa a perceber que é necessário, mesmo com o coração arranhado. Eu estou perdoando, mas eu não consigo, eu choro, eu estou chorando, mas eu tento. Comece esse exercício de não revidar. Por segurar a língua, por segurar as mãos, esse é o gesto inicial do perdão. Porque nós aprendemos no Evangelho que podemos cometer erros pelo pensamento, por palavras ou por atos. Às vezes só pensamos, já é uma evolução. Outras vezes pensamos, mas a língua não cabe, né, na boca e falamos. Até outros que falam depois de terem pensado e acabam por cometer o delito. Então nós temos que fazer o contrário. Começarmos a desarmar essa bomba. Primeiro não revidarmos, depois sequer falarmos, até o momento de não alimentarmos no pensamento outra coisa que não seja dar um pouco mais, além de perdoar. Obrigado pela presença de todos vocês, pelo carinho dispensado. E vamos escutar agora uma canção que é uma prece e é pertinente ao tema que nós apresentamos hoje. Depois nós passaremos para as vibrações e para o passe. E não esqueçam, Jesus nos ama e nós estamos sempre juntos. Valeu! Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó
é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é